Meu irmão dormiu com a minha esposa. Meus pais ficaram do lado dele e exigiram que eu apoiasse a nova família deles. Mas o que eu fiz depois os deixou sem palavras. Eu, um homem de 34 anos, preciso compartilhar o que tem acontecido porque, sinceramente, estou perdendo a cabeça e preciso de uma perspectiva externa. Toda essa bagunça começou há muito tempo, então acho que devo explicar o contexto primeiro. Cresci em uma casa suburbana bastante comum nos arredores de Boston. Meus pais não eram terríveis, pelo menos não no começo. Ambos tinham empregos decentes. Fazíamos viagens em família com frequência, churrascos no verão, sabe? Aquelas coisas normais de família. Eu fui filho único por 8 anos e as coisas eram realmente boas. Então, meu irmão Mason nasceu. Olha, eu sei como isso soa. Confie em mim, já passei tempo suficiente em terapia para saber que isso não é apenas ciúme típico de irmão mais velho. No dia em que Mason chegou em casa, foi como se alguém tivesse apertado um botão e eu me tornei invisível dentro da minha própria casa. Não digo isso de forma dramática, como um adolescente exagerado. Quero dizer que meus pais literalmente me esqueciam metade do tempo. Por exemplo, quando eu estava na sexta série, passei 3 meses construindo um modelo incrivelmente detalhado do sistema solar para essa feira de ciências. Eu fiz tudo do zero. Até programei um pequeno Arduino para fazer os planetas se moverem. Os jurados ficaram tão impressionados que me deram um prêmio especial pelo trabalho em matemática. Meus pais não apareceram, porque o Mason tinha treino de T-ball. Nem era um jogo, só um treino. As paredes da sala estavam cobertas de fitas de participação do Mason, enquanto meu troféu da feira de ciências ficou em cima da lareira por uma semana antes de desaparecer no porão. Minha mãe ainda tem a arte de macarrão que o Mason fez no jardim de infância emoldurada na cozinha, mas não sabe dizer onde está meu diploma do ensino médio. Meu pai era ainda pior nesse aspecto. Uma vez, eu tinha uma competição enorme de robótica. Minha equipe trabalhou por meses e eu era o capitão. Meu pai prometeu que iria. Na manhã da competição, Mason decidiu que queria tentar jogar beisebol. Nem era um jogo de verdade, ele só queria jogar bola no quintal. Adivinha quem não apareceu na minha competição? Mas o que realmente mostrou as verdadeiras cores deles foi a história do carro. Quando Mason fez 16 anos, meus pais compraram para ele um Honda Civic Zero. A razão? Aumentar a autoconfiança dele. Enquanto isso, quando eu fiz 16, tive que arranjar 3 empregos de meio período só para economizar para a faculdade, porque eles queriam me ensinar responsabilidade. Eu trabalhava na biblioteca de manhã, dava aula de reforço de matemática depois da escola e nos fins de semana trabalhava em uma loja de conserto de computadores. Mason destruiu o Civic 3 meses depois de ganhar. Eles compraram outro para ele. Mas o negócio com Mason é que ele era uma criança terrível, daquelas que os outros pais sussurravam sobre. Ele fazia escândalos enormes se não conseguia o que queria. Mesmo adolescente, quebrava coisas, gritava com nossos pais, faltava às aulas e eles sempre davam desculpas. Ele é sensível, está apenas se expressando. É só uma fase. Enquanto isso, eu tinha que ser perfeito. Qualquer nota abaixo de A+, e minha mãe fazia comentários do tipo: talvez você esteja se sobrecarregando demais. Se eu mostrasse qualquer frustração ou raiva, era chamado de difícil e acusado de deixar Mason nervoso. O mais louco é que, por anos, eu realmente acreditei que havia algo errado comigo. Como se, talvez, se eu fosse um filho melhor, eles também me notariam. Passei tanto tempo tentando chamar fora a atenção deles, mas nada funcionava. Só percebi o quão ruim era quando cheguei à faculdade e vi como outras famílias tratavam uns aos outros, como os pais dos meus colegas ligavam só para saber como estavam, como as famílias dos meus amigos comemoravam todas as conquistas dos filhos. Mas a melhor parte da faculdade foi a distância. Eu mal voltava para casa, exceto em feriados importantes, e mesmo assim sempre arranjava uma desculpa para ir embora cedo. Meu pai soltava comentários de culpa do tipo: o Mason sente muita falta do irmão mais velho,
mas percebi que Mason nunca me ligava ou mandava mensagem a não ser quando precisava de dinheiro para alguma ideia de negócio. No terceiro ano da faculdade, eu estava indo super bem academicamente e tinha 3 artigos publicados. O chefe do departamento me recomendou para um programa de intercâmbio na Coreia do Sul, 6 meses na Universidade Nacional de Seul, trabalhando em um projeto inovador de inteligência artificial. Meus pais nem perceberam que eu estava saindo do país até eu já ter ido embora. Estavam ocupados demais lidando com o último drama do Mason. Ele tinha sido expulso da terceira faculdade comunitária por não ir às aulas. Aqueles 6 meses em Seul mudaram tudo. Tantas oportunidades, tanta inovação. E ninguém me conhecia como o irmão do Mason ou o quieto. Eu era apenas eu. Quando o programa de intercâmbio terminou, uma startup me ofereceu um emprego em tempo integral para depois da formatura. O salário era ótimo e eles cuidariam do visto e tudo mais. Aceitei sem pensar 2 vezes. Me formei no topo da turma, recebi propostas de grandes empresas e, mesmo assim, meus pais faltaram à minha formatura porque o Mason tinha uma entrevista na GameStop, mas acho que já nem ligava mais. Mudar para Seul foi a melhor decisão da minha vida. Em 3 anos, eu já liderava projetos e finalmente vivia minha vida nos meus próprios termos. Meus pais mal percebiam. As poucas vezes que ligavam, era sempre sobre a última crise do Mason. Tinha sido demitido de novo, pegou dinheiro emprestado com gente errada, engravidou uma garota. Na verdade, ele mentiu sobre isso. A garota teve que pedir uma ordem de restrição porque ele não a deixava em paz. Então, conheci a Rachel. Cara, ainda me lembro exatamente como aconteceu. Eu estava numa cafeteria pequena em Hongdae, tentando explicar em coreano quebrado porque meu cartão de crédito não funcionava. Ela entrou na conversa para traduzir e me salvou de uma baita vergonha. Descobri que ela dava aulas de inglês em uma escola internacional ali perto. A Rachel era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Ela realmente me escutava quando eu falava, fazia perguntas sobre meu trabalho e entendia as respostas. Quando eu falava sobre algum código novo que estava desenvolvendo, ela se empolgava comigo, em vez de se desligar. E ela tinha a própria vida, os próprios objetivos. Não estava procurando alguém para resolver os problemas dela. Queria um parceiro. Namoramos por 2 anos antes de eu pedi-la em casamento. O casamento foi pequeno, mas perfeito, só com nossos amigos e a família dela. Meus pais disseram que não podiam ir porque o Mason precisava deles em casa. Ele tinha se metido em algum problema com fraude de cartão de crédito ou algo assim. Honestamente, fiquei aliviado por eles não estarem por perto. A vida estava boa, sabe? Realmente boa. Eu era bem-sucedido no trabalho, felizmente casado, morando em uma cidade legal. Rachel e eu viajávamos pela Ásia nos fins de semana, experimentávamos comidas exóticas, aprendíamos coisas novas juntos. Achei que finalmente tinha escapado de todo o drama familiar. Então, minha empresa anunciou que abriria um novo escritório em Boston. Queriam que eu fosse o responsável. Triplicaram meu salário, pacote completo de realocação, tudo. Rachel ficou empolgada com a mudança para os Estados Unidos. Disse que seria uma aventura. Eu não estava exatamente animado em voltar para casa, mas pensei que já tinha passado tempo suficiente. Talvez as coisas com minha família fossem diferentes. Quando pousamos em Boston, minha mãe mandou uma mensagem perguntando se tínhamos chegado bem. Pensei que talvez ela finalmente estivesse demonstrando algum interesse na minha vida. Mas não, ela só queria dizer que Mason também tinha voltado para Boston. Aparentemente, os empreendimentos dele na Califórnia não deram certo. Por empreendimentos, quero dizer que ele convenceu os pais ricos de uma garota a investirem em sua startup de tecnologia. A tal startup era apenas um site mal feito que nunca foi lançado. Os pais da garota ameaçaram tomar medidas legais quando descobriram que ele gastou o dinheiro com carros luxuosos e restaurantes caros, típico Mason. Rachel e eu nos estabelecemos em um bom lugar em Cambridge,
conseguimos empregos e tudo finalmente estava se encaixando. Então, Mason começou a aparecer em todo lugar. Primeiro foram apenas mensagens aleatórias. E aí, mano, ouvi dizer que você voltou para a cidade. Depois, e-mails dizendo que queria se reconectar, que tinha amadurecido e mudado. Escreveu uma longa mensagem dizendo que a terapia o ajudou a entender os erros do passado. Disse que queria ser um irmão de verdade pela primeira vez. Eu o ignorei por 2 semanas. Então, ele descobriu onde eu trabalhava. Um dia apareceu no saguão, dizendo à recepcionista que tinha um almoço marcado comigo. Felizmente, a segurança checou comigo antes, mas ele ficou esperando do lado de fora do prédio por 3 horas. Minha equipe conseguia vê-lo da janela do escritório, parado ali, feito uma estátua assustadora. Rachel achava que eu estava sendo muito duro. Ele está tentando se redimir, ela dizia. Todo mundo merece uma segunda chance. Ela não sabia sobre as ordens de restrição ou os problemas com dinheiro. Eu não tinha contado porque, honestamente, estava envergonhado. Quem quer admitir que o próprio irmão é basicamente um golpista profissional? Mas Mason era esperto. Sempre foi bom em manipular as pessoas. Começou a mandar mensagens longas e emocionais para Rachel, falando o quanto se arrependia de não ter sido um irmão melhor, o quanto estava orgulhoso do meu sucesso, como só queria fazer parte das nossas vidas. Rachel continuava me pressionando para dar uma chance a ele. Ele parecia sincero. Ela dizia que as pessoas podem mudar. Eu não acreditava nisso, mas ela estava determinada a ser a pacificadora. Então, sem me contar, ela o convidou para jantar. Cheguei em casa depois do trabalho, exausto, só para encontrar Mason sentado na minha sala, como se fosse o dono do lugar. A audácia! Meu estômago revirou, e por um segundo pensei que tivesse enlouquecido. Será que eu o tinha convidado e se esquecido? Não, aquilo foi coisa da Rachel. A chamei na cozinha, mantendo a voz baixa, mas firme. Você o convidou sem me perguntar? Ela suspirou, cruzando os braços. Achei que, se vocês conversassem, talvez você visse que ele está tentando. Naquele momento, deixei passar. Não queria começar um conflito com Rachel na frente dele, e uma parte de mim se perguntou: e se ele realmente tivesse mudado? De volta à sala, Mason fez uma performance digna de Oscar. Trouxe um presente caro, provavelmente comprado com o dinheiro de outra pessoa. Fez todas as perguntas certas sobre meu trabalho. Fingiu se importar com nossa vida na Coreia. Até conseguiu fingir algumas lágrimas enquanto pedia desculpas pela nossa infância, agindo como o irmão perdido que só queria redenção. Depois daquele jantar, ele começou a aparecer com mais frequência. Sempre quando eu estava no trabalho, só fazendo companhia a Rachel, ele dizia: ela ainda está se adaptando a Boston, e eu sei como é se sentir sozinho em uma cidade nova. Pensando agora, eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Os sinais estavam todos lá, mas eu estava tão focado no novo trabalho, montando o escritório, contratando equipe, que deixei passar. Então, depois de uns 2 meses, precisei voltar para Seul por uma semana. A empresa precisava que eu treinasse meu substituto e transferisse alguns projetos confidenciais. Rachel insistiu que estaria bem. Mason pode me ajudar a terminar de desempacotar, ela disse. Ele conhece a cidade melhor do que eu. Não queria parecer controlador. Rachel era adulta, capaz de tomar suas próprias decisões, e Mason estava agindo de forma tão normal. Ainda assim, algo parecia errado. Pedi aos vizinhos que ficassem de olho na casa. Instalei algumas câmeras de segurança, deixei todos os números de emergência com Rachel. A semana em Seul foi intensa. Dias de 14 horas, reuniões intermináveis. Mal dava tempo de dormir. As mensagens da Rachel ficaram mais curtas, menos frequentes. Ela culpava o fuso horário. Dizia que estava ocupada montando a sala de aula para o novo ano letivo. Mason também me mandava atualizações, fotos deles em restaurantes locais, mostrando os melhores lugares da cidade para de cunhada, fotos no museu, no parque, fazendo compras no centro. Mas eles não estavam sozinhos. Meus pais estavam sempre com eles.
sorrindo como se fosse um passeio familiar cheio de harmonia. Cada mensagem vinha com um texto exagerado, dizendo o quanto ele estava grato por eu lhe dar outra chance, como finalmente entendia o significado de família. Com meus pais presentes, aquilo deveria parecer normal, mas havia algo ali que não me deixava tranquilo. Quando finalmente voltei de Seul, fizemos um jantar em família. Estávamos todos sentados à mesa, eu, Rachel e meus pais. Foi um daqueles jantares raros em que tudo parecia normal, e por uma vez, Mason não era o centro das atenções. Então, Rachel colocou o garfo na mesa, respirou fundo e disse: "Estou grávida." Meu coração quase explodiu. Estávamos conversando sobre começar uma família, e agora isso estava acontecendo. Meus pais ficaram em choque de alegria. Minha mãe já tagarelando sobrenomes de bebê. Meu pai me dando tapas nas costas. Mas Mason, ele não parecia surpreso. Só ficou ali sorrindo, com aquele sorrisinho estranho antes de dizer: "Essa família está crescendo de todas as melhores maneiras." Algo naquela frase me revirou o estômago. Na hora, não entendi o porquê, mas olhando para trás, foi ali que tudo começou a desmoronar. Depois do anúncio da gravidez, o comportamento do Mason começou a ficar bizarro. No começo achei que ele estava só muito animado, mas depois começou a aparecer sem ser convidado, com mais frequência. Quero dizer, constantemente. Dia sim, dia não, lá estava ele, agindo como se tivesse algum direito silencioso de fazer parte de tudo. "Preciso ver como está minha cunhada favorita", ele dizia, sorrindo como se pertencesse àquele lugar. Depois vinham os comentários, coisas pequenas que pareciam fora do lugar. "Nosso bebê vai ser tão forte", ele dizia com naturalidade demais. "É louco como me sinto conectado com tudo isso." O jeito como ele falava não era só entusiasmo, era possessivo, como se visse como mais do que apenas um tio. Achei que ele estava apenas sendo irritante, como sempre. Mas então pequenas coisas começaram a se acumular, coisas que eu não podia ignorar. Comentei com a Rachel como Mason parecia estar envolvido demais. "É estranho, né?" Zrenel disse, esperando que ela concordasse. Em vez disso, ela suspirou, como se eu a estivesse cansando. "Você está sendo paranoico. O Mason só está feliz por nós." "Feliz por nós? Ou feliz por você?" Ela revirou os olhos, passou por mim indo para a cozinha. "Deus, você sempre pensa o pior das pessoas. Ele está tentando melhorar, e você só procura motivos para afastá-lo. Isso deveria ter sido meu aviso, mas eu deixei para lá. Achei que talvez eu estivesse exagerando. Uma noite, cheguei tarde do trabalho e percebi que a porta da frente estava destrancada. Tinha certeza de que a havia trancado de manhã, mas imaginei que a Rachel talvez tivesse esquecido depois de tirar o lixo ou algo assim. Mesmo assim, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então, abri o sistema de câmeras de segurança para ver se havia algo estranho. Foi quando vi a mensagem de erro: "Problema nas configurações de armazenamento." O sistema não estava mais gravando. As gravações da última semana haviam sumido. Isso me paralisou. Eu sabia que aquelas câmeras estavam configuradas corretamente. E mais importante, eu havia ativado o backup automático na nuvem, algo que nunca contei a ninguém, nem mesmo a Rachel. Comecei a perceber outras coisinhas também, como o fato de que a Rachel sempre deixava o celular virado para baixo agora, ou como ela encerrava chamadas assim que eu entrava no cômodo, ou como o Mason parecia saber exatamente o que tinha na nossa geladeira, sem nunca perguntar. Uma noite, não consegui dormir. Fiquei deitado pensando em todas essas coisas estranhas acontecendo. A Rachel dormia ao meu lado com uma expressão tão serena. A gravidez a deixava cansada o tempo todo. Foi então que me lembrei do backup na nuvem das câmeras de segurança. Levantei, fui até meu escritório em casa e entrei na conta do armazenamento em nuvem. Havia centenas de clipes salvos. Comecei pela semana em que estive em Seul. Primeiro clipe: Mason chegando logo depois que saí para o aeroporto. Nada demais. Rachel tinha dito que ele estava ajudando a desempacotar. Segundo clipe:
Mason e Rachel sentados bem próximos no sofá, assistindo a um filme. Ainda poderia ser inocente. Terceiro clipe. Mason beijando a Rachel na nossa cozinha. Foi quando comecei a tremer. O vídeo mostrava tudo. Mason indo lá todos os dias enquanto eu estava fora. Eles ficando cada vez mais íntimos. Rachel o deixando entrar tarde da noite. Parecia que o ar tinha sido sugado do ambiente, como se eu estivesse vendo meu pior pesadelo se desenrolar em tempo real. Todo medo enterrado, toda dúvida que tentei ignorar. Tudo era verdade. Mason não estava apenas ultrapassando limites. Ele tinha passado por cima deles como um trator, direto para dentro da minha casa, do meu casamento, da minha vida. E a Rachel, ela deixou. O recebeu como se fosse normal. A pior parte não foi apenas a traição em si, foi a naturalidade com que faziam tudo, como se já tivessem feito isso antes. Ficavam na cozinha, cozinhavam juntos, assistiam TV no nosso sofá. Mason levava compras como se morasse lá. Havia um clipe que realmente me atingiu. Eles estavam na cozinha e o Mason estava perto demais da Rachel. Ela ria de algo que ele disse, e ele simplesmente esticou a mão e tocou o rosto dela. Aquele tipo de toque que diz tudo o que você precisa saber. Rachel não se afastou. Ela sorriu para ele do jeito que costumava sorrir para mim. Assistia uma semana inteira de gravações em uma única noite. Vi os dois ficando cada vez mais íntimos. Vi o Mason basicamente se mudando para minha casa enquanto eu estava fora. Vi a Rachel agindo completamente diferente com ele do que agia comigo. As câmeras não gravam dentro dos quartos. Não sou tão paranoico assim, mas a câmera do corredor registrou o suficiente. Mason entrando no nosso quarto e Rachel saindo horas depois. Salvei todas as gravações em um drive seguro. Fiz cópias, fiz backup de tudo. O cara furioso dentro de mim sabia que precisava de provas. O marido dentro de mim queria vomitar. Fiquei me dizendo que talvez eu estivesse interpretando tudo errado. Talvez houvesse alguma explicação, mas lá no fundo eu sabia. Meu irmão e minha esposa, na minha casa, na minha cama, enquanto eu me matava de trabalhar em Seul para dar uma vida melhor para nós. Na manhã seguinte, depois de assistir aquelas imagens, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não conseguia dormir mesmo. Fiquei sentado no meu escritório, encarando a parede até a Rachel acordar. Ela entrou toda animada, falando sobre vitaminas pré-natais e consultas médicas, agindo como se tudo estivesse normal, como se não tivesse passado a semana anterior, deixando meu irmão entrar na nossa casa. Não gritei, só abri meu notebook e dei play em um dos vídeos, aquele em que eles estão na cozinha e o Mason está com as mãos nela. O rosto da Rachel ficou branco. Ela começou a chorar, dizendo que podia explicar, que não era o que parecia. Então ela recorreu ao clássico manual dos traidores. A gente não queria que isso acontecesse. Simplesmente aconteceu. O Mason me entende de verdade. Como se isso de alguma forma justificasse tudo. Dei uma risada curta e amarga. Mason te entende? O Mason, o cara que nunca manteve um emprego por mais de 6 meses? O cara que vive de aplicar golpes nas pessoas? É ele quem te entende? Os lábios dela tremeram, mas ela não negou. Balancei a cabeça, minha voz presa pela raiva. Eu te dei tudo, Rachel. Eu construí uma vida para nós. Trabalhei feito um condenado para termos um futuro, para o nosso filho ter um futuro. Você nunca precisou se preocupar com aluguel, com comida, com nada. Apoiei sua carreira. Viajei até o outro lado do mundo com você. Eu confiei em você. E você joga tudo isso fora por causa dele? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eu ainda não tinha terminado. Mandei uma mensagem para o Mason vir até minha casa, sem explicações, sem aviso, apenas um simples: precisamos conversar agora. Ele apareceu como sempre fazia, com aquele sorriso convencido no rosto, provavelmente achando que a Rachel ainda não tinha me contado, que eu ainda estava no escuro fazendo o papel de idiota. Aquele sorriso morreu no mesmo instante em que ele entrou e viu o laptop aberto, a filmagem passando quadro a quadro, expondo cada uma de suas mentiras.
Os olhos dele foram da tela para mim. Seu corpo inteiro ficou tenso, mas o Mason, sempre manipulador, tentou reverter a situação imediatamente. Cara, você precisa entender. Desde quando? Cortei ele, minha voz firme e afiada. Há quanto tempo isso está acontecendo? Rachel já chorava. Eu a ignorei. Ainda não tinha terminado com o Mason. Ele começou a se enrolar, tentando achar uma saída. Simplesmente aconteceu, cara. A gente não planejou isso. Não foi desse jeito. Rachel finalmente encontrou a voz, fraca e trêmula. Por favor, você tem que entender. A gente não queria te machucar. Soltei uma risada seca. Você deixou meu irmão entrar na nossa casa. Você deixou ele entrar na nossa cama. Você deixou ele fingir que era eu enquanto eu estava fora. Mas claro, me conta mais sobre como vocês não tinham a intenção. A voz do Mason baixou, seu rosto se contorceu numa expressão quase ofensiva. Olha, mano, você está sempre trabalhando, sempre focado na carreira. A Rachel estava sozinha. Ela precisava de alguém presente. E aí ele teve a audácia de dizer: talvez, se você tivesse sido um marido melhor, isso não teria acontecido. Juro que meu corpo inteiro travou, lutando contra a vontade de jogar ele contra a parede mais próxima. É isso que você diz para conseguir dormir à noite? Que de alguma forma a culpa é minha? Que você não teve escolha a não ser agir como um maldito parasita? Rachel chorava mais forte. Por favor, a gente precisa pensar no bebê. Virei a cabeça tão rápido que ela recuou, assustada. De quem é esse bebê? O rosto dela se desfez, como se ela nem tivesse cogitado que eu faria essa pergunta. É seu, ela engasgou. Eu juro. Você jura? Dei a ela um olhar tão frio que poderia ter congelado o ambiente inteiro. Como você jurou que eu era o único? Como jurou que o Mason era só da família? Ela não respondeu, porque não podia. Mason, agora desesperado. Vamos lá, cara. Somos todos família. A gente pode resolver isso. Aquilo foi a gota d'água. Algo dentro de mim se partiu naquele instante. Dei mais um passo até ele, encurtando a distância até ficar cara a cara. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para você, Mason. Você não é minha família. Você não é meu irmão. Você não é nada para mim. Ele abriu a boca, mas continuei. Você cruzou uma linha da qual não dá para voltar. E se esse bebê não for meu? Me inclinei para frente. Então, é melhor correr. É melhor arrumar suas trapaças e sumir da minha cidade. Porque se eu te ver de novo, se você sequer respirar perto de mim ou da minha casa, eu vou garantir que você se arrependa disso pelo resto da sua vida miserável. Mason congelou. Pela primeira vez na vida, parecia genuinamente assustado. Rachel soluçou. Por favor, vamos só. Cortei. Os dois. Fora daqui. Rachel fez algo que eu não esperava. Estendeu as mãos e segurou as minhas como se eu fosse a última tábua de salvação. Por favor, a gente pode consertar isso. Nós dois estávamos perdidos. Arranquei minhas mãos tão rápido que ela quase caiu para frente. Eu não estava perdido, Rachel. Você estava. E deixou meu irmão te guiar direto para o inferno. Foi um erro, ela sussurrou. Um erro horrível. Nem me diga. Ela inspirou fundo. E então, como num roteiro ensaiado, ela virou o jogo. Você vai mesmo punir nosso filho por causa disso? A voz dela quebrou no momento exato, como se tivesse ensaiado. Você vai ser um daqueles pais, o tipo que deixa a amargura destruir a própria família? Nem tenta. Ele precisa de pelo menos um pai que não seja mentiroso e traidor. Eles continuaram falando, mas eu não tinha mais energia para discutir. Continuei mandando os dois embora, e assim que saíram, peguei meu celular e liguei para os meus pais, achando que finalmente eles enxergariam quem o Mason realmente era. Eu deveria saber melhor. As primeiras palavras da minha mãe foram: "Ah, querido, você deve ter feito algo para afastar a Rachel." Foi como levar um soco no estômago. E ela continuou como se aquilo não bastasse. O Mason precisa de uma boa mulher na vida dele, e a Rachel claramente o faz feliz. Por um segundo, achei que estava alucinando.
Você está realmente ouvindo o que está dizendo? Querido, você sempre foi tão focado no trabalho. Talvez isso tenha sido um sinal de que a Rachel precisava de mais de você. Juro que quase deixei o celular cair. Achei que tinha escutado errado. Achei que ainda havia um fiapo de sanidade naquela família. Mas não, eles estavam mesmo do lado dele. Meu pai foi ainda pior. Começou a dizer que o Mason finalmente tinha encontrado seu caminho e que eu devia ser o mais maduro e ajudar financeiramente até que ele se estabilizasse, como se eu devesse bancar as pessoas que me traíram. Eles até começaram a contar para os parentes que eu era emocionalmente abusivo e controlador, porque eu tinha câmeras de segurança na minha própria casa. Diziam que eu afastei a Rachel com minha frieza, que o Mason estava só tentando ser um irmão prestativo e que as coisas saíram do controle. Foi aí que eu soube. Eu estava feito. Feito com o Mason. Feito com meus pais. Feito com tudo aquilo. Liguei para um advogado naquela tarde. Encontrei um bom, especializado em casos com provas de infidelidade. Disse que tinha tudo documentado. Cada visita, cada mentira, cada traição. E entrei com um pedido de divórcio. Mas meus pais ainda não tinham terminado de tentar destruir o que restava da minha vida. Uma semana depois de entrar com o pedido de divórcio, eles me processaram exigindo apoio financeiro para o Mason e para a Rachel. O argumento? Que eu tinha uma obrigação familiar de sustentar meu irmão e minha esposa grávida durante esse período de transição difícil. Eles queriam que eu pagasse o aluguel do Mason, cobrisse as despesas da Rachel e ainda financiasse o novo empreendimento dele. A audácia era inacreditável. O que eles não sabiam era que eu estava planejando meu retorno meticulosamente. Enquanto eles estavam ocupados tentando me pintar como vilão, eu estava trabalhando para montar um caso à prova de balas, não só contra a Rachel, para o divórcio, mas também contra o Mason, pelos anos de fraude e manipulação. Com a ajuda do meu advogado, entramos em contato com todas as pessoas que o Mason havia enganado nos últimos 5 anos. Encontramos as vítimas dele por meio de redes sociais, fóruns online e registros judiciais. Meu advogado os ajudou a abrir uma ação coletiva contra ele, com provas documentadas de seus esquemas. O processo civil atingiu ele como um trem desgovernado, justamente quando ele tentava convencer a Rachel de que eles tinham um futuro juntos. Depois, investigamos ainda mais o caso deles. Descobrimos que a Rachel não apenas me traiu, ela estava ajudando o Mason a acessar nossas contas conjuntas. Meu advogado encontrou transferências, compras suspeitas, saques em dinheiro que coincidiam com as visitas do Mason. Congelamos todas as contas imediatamente e denunciamos a atividade suspeita ao departamento de fraude do banco. Enquanto tudo isso acontecia, meus pais ainda estavam insistindo com o processo judicial, exigindo que eu pagasse $5.000 por mês para as necessidades básicas do Mason e mais $3.000 para as despesas da Rachel. Eles ainda tiveram a audácia de pedir $50.000 para ir à nova startup do Mason. Tudo isso antes mesmo de saberem se o bebê era meu. A audiência para as exigências financeiras aconteceu exatamente quando eu queria. Enquanto meus pais estavam lá, sentados com um ar de superioridade, confiantes em sua retidão, meu advogado lançou nosso contra-ataque. Apresentamos provas dos esquemas de fraude contínuos do Mason. Mostramos como meus pais haviam encoberto e facilitado os crimes dele por anos. Revelamos extratos bancários, provando que eles o ajudaram a esconder dinheiro das vítimas anteriores. O juiz ordenou uma investigação sobre o possível envolvimento deles nas atividades fraudulentas do Mason. Os rostos deles passaram de arrogantes a apavorados em segundos, ao perceberem que haviam caído direitinho na nossa armadilha. A Rachel também não escapou. As provas de sua cumplicidade nos esquemas financeiros do Mason destruíram sua credibilidade. O conselho escolar abriu uma investigação ética ao descobrir que ela estava ajudando o Mason a aplicar golpes em pais ricos por meio de supostos investimentos. A carreira dela como professora implodiu da noite para o dia. O castelo de cartas do Mason desmoronou de forma espetacular. Com a investigação,
mais vítimas surgiram, seus golpes atuais foram expostos e sua reputação destruída. Ninguém mais confiava nele nem para emprestar $1, quanto mais investir. Ele tentou fugir para a Flórida, mas suas contas estavam congeladas, seu crédito arruinado, e ele não tinha para onde ir. E toda vez que meus pais ou o advogado da Rachel tentavam me pintar como controlador ou abusivo por causa das câmeras de segurança, isso só piorava a situação para eles. As evidências mostravam que eu as havia instalado por segurança doméstica, já que viajava bastante, não por vigilância. As tentativas deles de distorcer os fatos saíram pela culatra, fazendo com que parecessem desesperados e desonestos. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu precisava saber de quem era esse bebê. Quando chegou o dia da audiência do teste de paternidade, o Mason já enfrentava várias investigações. A Rachel estava desempregada e prestes a responder por envolvimento criminal nas fraudes, e meus pais estavam afundados em dívidas com honorários advocatícios por causa do processo fracassado. O mundinho perfeito deles tinha desmoronado e eu nem precisei sujar as mãos, só deixei a lei fazer seu trabalho. Enquanto eu esperava o resultado do teste de paternidade, percebi que já nem me importava mais com a ruína deles. Eu estava focado no futuro, no meu futuro e, possivelmente, no futuro do meu filho. Se o bebê fosse meu, eu estava pronto para lutar pela guarda total. E graças à nossa documentação cuidadosa de tudo, eu estava na posição perfeita para vencer. Prepare-se, porque essa história conseguiu ficar ainda mais insana. Lembra que mencionei que o teste de paternidade estava pendente? Pois é, saiu o resultado. Eu sou o pai. Quando a Sarah, minha advogada, me ligou com o resultado, eu precisei sentar. É como se a vida tivesse um senso de humor cruel. A única coisa que poderia tornar tudo isso ainda mais complicado aconteceu. Mas é aí que fica interessante. No dia seguinte ao resultado, a Rachel apareceu na minha porta exigindo que eu encerrasse todos os processos legais porque família deve ficar unida. A audácia dessa mulher. Ela trouxe o Mason com ela e tentaram me convencer com um papo furado sobre criar o filho juntos como uma família moderna. Acontece que eles estavam completamente falidos após o congelamento das contas e esperavam se mudar para a minha casa. Sim, você leu certo. A melhor parte? Eles gravaram toda a conversa achando que poderiam usar isso contra mim de alguma forma. Só esqueceram de um pequeno detalhe. Meu sistema de segurança grava áudio também. Agora tem uma filmagem cristalina deles tentando me extorquir e admitindo vários outros golpes que estavam aplicando. A Sarah disse: é como se o Natal tivesse chegado mais cedo para o nosso caso. O karma agiu rápido. O Mason tentou aplicar mais um golpe em investidores na Flórida, mas um deles era um agente do FBI disfarçado. Meus pais tiveram que vender a casa de férias para pagar a fiança dele. Eles ainda insistem que ele é apenas incompreendido e que eu deveria ajudá-lo a se reerguer. A vida da Rachel também está desmoronando de forma espetacular. Lembra da investigação do conselho escolar? Encontraram provas de que ela usava sua posição de professora para obter informações financeiras dos pais e repassá-las para os golpes do Mason. Agora, ela está sendo investigada pelo Departamento de Educação e vários pais estão entrando com ações civis. A cereja do bolo? Meus pais tentaram organizar uma intervenção familiar na igreja, dizendo a todos que eu era mentalmente instável e precisava de ajuda. Convidaram toda a família da Rachel e alguns anciãos da igreja. O que eles não sabiam era que a Sarah já havia conversado com a liderança da igreja sobre as vítimas idosas do Mason, muitas delas membros da própria igreja. Tudo saiu pela culatra lindamente e agora eles são praticamente párias sociais dentro da própria comunidade.